Bom dia a todos que estão se conectando, sejam bem-vindos. A gente vai só esperar mais uns 2 minutos para todos conseguirem e já começamos. Então, se quiserem pegar uma água, um café, ainda temos um tempinho antes de começarmos a apresentação. Bom, ainda tem o pessoal se conectando, mas vamos começar para a gente não sair, então, da nossa programação. Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje, então, a gente vai falar sobre a nova lei de licitações, né, em foco, então, trazer as novidades e oportunidades que essa nova lei traz. E a gente está, então, com o escritório Heinz Kirato e Meirelles, advogados, são nossos associados desde 2018. A gente está com o Marcos e com o Vitor aqui, que já vão se apresentar para vocês. Mas antes de eu passar, então, a palavra para eles, eu vou passar algumas instruções em relação ao Zoom, tá? Para todos. Então, aqui na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês, tem 2 opções, que é o chat, que tem 1 balão, e o Q&A, que são 2 balões, tá? Todas as perguntas que vocês queiram fazer em relação ao tema para os palestrantes, eu peço, por gentileza, que vocês enviem pelo Q&A, tá? Que a gente vai fazer todo o filtro das perguntas por lá e depois passar para os palestrantes. Se durante o evento tiverem qualquer problema de conexão, o som não estiver bom, a imagem não estiver bom, a apresentação, desculpa, não estiver passando, avisem pelo chat para a gente parar o evento e resolver o problema antes de continuar, tá? Além disso, depois que a gente finalizar a sessão de perguntas e respostas, a gente vai lançar também uma pesquisa de satisfação do evento. São 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha para a gente saber o que vocês acharam, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade dos nossos iniciativas, dos nossos eventos para vocês, então a opinião de vocês é sempre muito importante para a gente. Não vou me estender mais. Marcos e Vitor, muito obrigado por estarem aqui hoje com a gente, por trazerem esse tema para os associados, e a palavra é de vocês. Maravilha, Guilherme, muito obrigado. Marcos, vamos começar aí com uma breve apresentação nossa? Sim, com certeza. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na Câmara Brasil-Alemanha. O escritório tem muita satisfação de debater esse tema, falarmos sobre esse tema que é importantíssimo. E passando aqui uma breve apresentação aqui. Doutor Vitor, por favor. Vamos lá. Falar muito rapidamente do escritório. Nós somos um escritório absolutamente focado em direito administrativo, infraestrutura e setores regulados. Temos aí já 10 anos de mercado, basicamente trabalhando com tudo aquilo que envolve direito administrativo, interface com a administração pública, tanto no consultivo quanto no contencioso. Eu sou advogado já com alguns anos de formado, a gente coloca 15 genericamente para não mostrar a idade, né? E sou professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, lá do Largo de São Francisco, e é um enorme prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre a lei de licitação. Bom, eu realmente milito na área já também há algum tempo, né? Nós estamos aí 20 anos na área de Direito Administrativo, fora mais alguns anteriores, né? Já estou formado já há algum tempinho. E nesse período todo, atuei nessa área de infraestrutura, principalmente, notadamente na área, trabalhando para um player do mercado, né, que é a CCR, um dos grandes grupos da área, e durante todo esse período. Então, acompanhei toda a evolução dessa matéria ao longo desse tempo, e essa mudança de legislação agora é muito bem-vinda e traz essas
essa necessidade de uma série de troca de ideias, né, para podermos novamente ficarmos aí com essa norma bastante entendida e para podermos aplicá-la adequadamente, né? É um prazer, né, como o Vitor falou, que a gente esteja aqui com vocês e nós vamos fazer uma apresentação para nortear, né, a nossa conversa, mas é claro que fiquem à vontade. É claro que teremos o setor a hora de perguntas ao final, né, específicas, mas como o Guilherme falou, qualquer problema no decorrer da apresentação aí, por favor, anotem, coloquem no chat para a gente poder adequar ainda no curso da apresentação, né? Então, começando aqui a nossa apresentação, como nós falamos, a nova lei é a 14.133, né, de 2021, é uma lei que vem substituir a tradicional 8666 de 93, todos bem conhecida de todos, e vem com objetivos bem claros, né? E que não poderia deixar de ser diferente, né? É uma lei de licitações e contratos públicos e a intenção dela é, como está colocada aí, a escolha de uma proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa. O apta é importante, porque não basta qualquer proposta, né? Precisa de uma proposta que não seja inexequível e que seja que realmente cheguemos ao final do contrato de forma adequada, né? Temos que observar esses objetivos aí do artigo 11, que são isonomia de participação entre os participantes, e também a inovação tecnológica e uma licitação que preserve aí que não haja falhas, né, na sua formulação. Ela se aplica a uma lei nacional, né, ela se aplica à União, ao governo federal, também aos estados, todos os governos estaduais, os municípios e as entidades autárquicas e fundacionais. Não se aplica às empresas públicas e à sociedade de economia mista, porque tem a legislação própria. Então, é uma lei com uma amplitude bem grande e isso é muito bom, né? Pela nossa experiência, a gente sabe que a Lei 866, com todos os seus percalços, ela foi muito boa, no sentido de manter uma certa uniformidade no tratamento do tema em todo o país, né? O que é o objeto dessa nova lei, né? O que deve ser licitado por ela, né? O uso de bens públicos, as compras, né, pela administração pública, vendas e doações de bens, direitos, as contratações de obras e serviços de engenharia, e a locação de bens públicos e particulares, e locação de bens particulares, quer dizer, a locação de forma dupla, né? Nesse serviço aí, nós podemos destacar principalmente serviços públicos, o que torna muito importante, porque ela se aplica também à questão de transporte coletivo, portos, rodovias, ferrovias, energia elétrica, enfim, todos esses setores, né, que são hoje os setores de infraestrutura. Esses setores são essenciais, né, para o país. Nós precisamos da participação da iniciativa privada na condução desses serviços públicos. O Estado não tem mais condição de tratar deles isoladamente e isso já é um ponto pacífico, né? Então, essa lei ela se aplica a essas questões também. Aplica-se a obras, serviços de arquitetura e engenharia, como não podia deixar de ser, e aí tem questões importantes colocadas, TI, comunicação, serviços técnicos especializados, além de outros serviços de menor relevância, né? O que eu acho importante aqui, pegando o gancho do Marcos, é que dois pontos são bem relevantes da nova lei, que segue uma trajetória da 8666, mas em alguns aspectos até de maneira positiva. A primeira é que ela virou um grande manualzão de contratação pública, né? Exatamente por ela ser uma lei nacional e por ela ser bastante detalhada, ela traz bem um manual, um roteirinho bem definido, um critério bem definido. Podemos aqui
criticar um ponto ou outro, saber se esse é o caminho certo ou não, mas num país que tem tamanha diversidade de administração pública, se a gente for olhar União, estados, municípios e Distrito Federal, é importante essa padronização, essa uniformização. E, em segundo lugar, a 14.133 tende a resolver um problema que é a convivência dela com outras leis. Se a gente for olhar, por exemplo, a Lei 8.987, que fala de serviços públicos, a Lei 11.079, que fala de parcerias público-privadas, tem regras próprias de licitação, e sempre houve aí uma certa discussão como é que seria a convivência dessas leis com a 8.666, dado que a 8.666 era anterior. Agora, a 14.133 já mais ou menos que acomoda isso, no sentido de dar às leis específicas um papel de protagonismo, mas preencher lacunas que não são resolvidas pelas leis específicas. Então, a gente pode dizer, logicamente que não não indene de alguma potencial crítica, a gente pode dizer que tem uma uniformização que é bastante positiva para a gente ter mais clareza, para a gente saber que regra aplica, como aplica, quais são os direitos das partes, quais são os direitos dos licitantes. A gente tem aí um certo avanço na padronização e na definição das regras gerais de licitações e contratações públicas. Exato. Essas aí são questões relevantes. A lei traz uma novidade que é importante, que é esse Portal Nacional de Contratações Públicas, né, PNCP, que tem essas intenções. Os fornecedores identificarem as oportunidades, né, haver uma publicidade centralizada dos editais, dos contratos, dos documentos, abrange todos os poderes que a lei também afeta, e ele tem um prazo de adesão aí de 2 anos, né? Ele é para ser um sistema acessível. Isso é uma novidade e, obviamente, os benefícios disso são evidentes, né? Você vai ter uma centralização em um determinado ponto de uma série de informações absolutamente relevantes, né? Tanto de novos editais quanto de contratos em cursos e contratos fins. Então, é realmente uma iniciativa interessante. Agora, o que digamos assim, preocupante, que nós vamos ver como é que vai ser o desenrolar da vida desse portal, é a complexidade disso e o peso, né, dessa quantidade de informações, a forma de nós conseguirmos acessá-los, enfim. A ideia é muito boa. Se for bem desenvolvida adequadamente, vai ser um sucesso. Vocês vejam aí que ele entrou no ar dia 10 de agosto desse ano, né, ainda de forma incipiente, os estados e municípios ainda não estão participando intensamente, etc., mas mesmo assim, só no dia 23/11, que é ontem, foram publicados 150 novos editais. Então, é um conjunto de informações, e na hora que todos os entes públicos estiverem utilizando intensamente esse portal, é um conjunto de informações assim fantástico, uma centralização fantástica. Eu acho, inclusive, Marcos, que essa foi a melhor novidade da nova lei. De tudo que a lei trouxe, o PNCP é de longe a melhor novidade, porque, primeiro, obriga a que aqueles entes federativos que ainda não tinham entrado na publicização pela internet dos seus dados entrem. A gente tem que pensar aqui que tem muito município que não tem nem condição de fazer isso. Então, a União fazendo isso de maneira centralizada e abrindo espaço para todos os entes federativos resolve um problema dos entes que não tinham ainda feito os seus portais de compras e centraliza as informações de um mercado que representa de 20% a 25% do PIB. Compras públicas representam entre 20% e 25% do PIB, e era um mercado completamente fragmentado. Eu tinha que olhar diário oficial, eu tinha que olhar site, eu tinha que olhar um monte de coisa que impossibilita que uma pessoa consiga manter o controle, manter a ideia do que está acontecendo. Agora, com o PNCP, vai ser possível que qualquer pessoa entre no site e tenha informações sobre todas as licitações em curso e todos os contratos em curso no Brasil inteiro.
Então, a tendência aí é você fomentar bastante a competição, você aumentar os dados de participação, você aumentar a possibilidade de participação dos agentes públicos, dos agentes privados nos certames públicos, você ter mais concorrência e, consequentemente, você baixar preço e, sem dúvida nenhuma, também melhorar a qualidade do material da licitação. A gente tem que pensar aqui, de novo, o Brasil não é feito só da União, o Brasil tem os municípios. E os municípios têm uma dificuldade, muitas vezes, de montar um edital que faça sentido, montar um contratinho bem feito. A partir do momento que eu centralizo isso e que todos os dados estão juntos, eu tenho uma melhora por adesão. Os municípios vão começar a copiar um do outro, vão começar a copiar material que veio da União, e isso tende a melhorar como um todo a qualidade. Então, aqui, essa foi uma grande novidade da lei que facilita bastante a vida. É verdade. Ele, inclusive, tem essa grande vantagem, né? A simetria entre todos os participantes e também, inclusive, entre os próprios entes, né? Isso realmente, esse portal, tomara que seja realmente um sucesso, porque será um progresso enorme. As modalidades de licitação, não houve grande modificação, mas houve algumas modificações, né? Hoje nós temos aí o pregão, que já foi um sucesso, né? Com a nova lei do pregão, e ele se mantém, a concorrência, o pregão para serviços comuns, inclusive de engenharia, que é interessante, quer dizer, pequenos serviços. Serviço comum é aquele serviço absolutamente padronizável, né? Então, o ente público pode resolver isso por meio de um pregão, com critério de melhor preço, desconto. A concorrência, né, que aí sim já pega serviços especiais, as obras e serviços de engenharia, o concurso específico, né, para questões criativas, técnicas, artísticas, o leilão para alienação de bens e direitos, né, e está sendo inclusive usado para desestatização de empresas também, o que é correto, né, porque é exatamente isso. E essa novidade, que também é uma novidade interessante, essa aí já não é tão tranquila quanto o portal, né, que é o diálogo competitivo, né? Essa é uma novidade realmente grande da lei, é uma diferença, uma criação que pode se transformar em algo bastante interessante, mas ainda temos aí que desenvolvê-la e ver como ela vai se comportar e qual o efeito disso, enfim. É um tipo de licitação para assuntos de alta complexidade, né, em que há uma interface, um relacionamento ali, um diálogo entre a União e cada um dos interessados, cada um dos participantes que estão prontificados a participar e que foram, obviamente, qualificados para isso, e aí para desenvolver a solução. Isso é muito interessante porque, às vezes, há situações, né, que a participação do privado é interessantíssima porque ela traz a ideia nova, né? Nem sempre a administração pública, principalmente se considerarmos os entes menores, né, tem todas as possibilidades de desenvolvimento de uma solução. Às vezes, a participação do privado traz aí uma visão absolutamente nova, e essa visão pode ser bem mais interessante do que se imaginava. Agora, a sua implementação no país como o nosso, com a quantidade de regras que nós temos sobre uma série de coisas, quer dizer, a lógica nossa é uma lógica mais normativa, um diálogo competitivo começa a fugir disso, né? Ele sai um pouco da lógica do pré-definido para ser algo que se constrói. E aí surge aí uma grande dúvida, né? A nova lei reconheceu uma situação que já existia, né? Convite, tomada de preço já eram velharias, né? Raridades no mundo das licitações, estavam lá na 8666, mas deixaram de existir e agora foram oficialmente extintas na nova lei. O que me parece relevante aí, pegando aqui exatamente como o Marcos falou, é que, primeiro, a lei oficializa o pregão como a grande modalidade de licitação. A gente sabe que desde a edição da Lei 10.520 de 2001, que foi a lei do pregão, mais de 80% das licitações são na modalidade de pregão. Por quê? Porque 80% das compras públicas são coisas absolutamente comuns.
material de escritório, carro, enfim, tudo aquilo que é para o dia a dia do funcionamento da máquina pública. E a lei modificou a concorrência em relação ao 8666, dando à concorrência o mesmo regime do pregão, ou seja, inversão de fases e uma velocidade um pouco mais corrida. O que é interessante aqui, que a prática vai nos dizer, na verdade, é que o pregão e a concorrência acabaram ficando muito parecidos. É difícil a gente dizer, em tese, qual é a diferença do pregão e da concorrência. São duas modalidades de licitação que servem para qualquer compra. O pregão tentou lhe dizer bens e serviços comuns de engenharia, que a gente consegue dizer por exemplo, mas não consegue dizer com conceito. Por exemplo, eu posso dizer, o asfaltamento de uma rua é um bem e serviço comum de engenharia. Eu consigo descrever perfeitamente qual é esse serviço. Mas, ao mesmo tempo, tem outros serviços que eu não consigo dizer precisamente qual é o serviço de engenharia exato que a gente está falando aqui. Ao mesmo tempo, a concorrência foi muito aproximada do pregão. Inversão de fases, um processo mais escorreito. O que vai acontecer no fim do dia é que, me parece aqui, pregão e concorrência vão se misturar e vai ser mais ou menos uma coisa só. Não vai ter grande diferença entre eles. A prática vai nos mostrar que essa diferença vai ser preciosista. Na prática, o que me parece aqui é que a realidade do pregão, que já era a realidade da administração, agora vai se estender para todas as compras. Chame-se isso pregão, chame-se isso concorrência. E aqui, meu ponto de maior alegria com a nova lei foi o diálogo competitivo, como o Marcos já colocou. Aqui, de fato, a gente tem uma novidade legal. Por quê? Porque a administração vai construir, como o Marcos bem colocou, junto com o particular, a contratação e vai principalmente romper com uma tradição boba e inexplicável do Brasil, que é o de achar que o particular é um mero caronista no processo de licitação, em que ele simplesmente aparece, dá lá os papeizinhos que a administração quer e adere ao modelo que a administração quer fazer. Isso se aplica quando a administração vai comprar carro, quando a administração vai comprar mobiliário. Outros casos, não faz sentido que eu tenha uma passividade tão grande do setor privado, quando o setor privado pode trazer soluções muito interessantes. Vamos pensar aqui um caso super corriqueiro. A administração quer desenvolver um aplicativo novo, um aplicativo centralizado de serviços, que cada dia mais é essencial, cada dia mais é importante. Um negócio, por exemplo, como a gente tem na Europa hoje, que junte desde do passaporte da vacina até marcação de horário em repartição pública. Não faz sentido que a administração dê as diretrizes, faça projeto básico e tenha aquilo lá. O setor privado é muito mais competente para trazer uma solução legal para a administração, que a administração sozinha não pensa. A administração não tem uma área de incubação de tecnologia. O setor privado tem. Então, a gente, com o diálogo competitivo, vai abrir espaço para modelos novos, modelos que precisem de uma engenharia financeira complexa. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, uma obra pública de alto custo, de alta complexidade. A administração não precisa mais dar tudo para o setor privado e financiar aquilo com recurso orçamentário no modelo tradicional. Ela pode chamar o setor privado para dar uma solução de engenharia financeira que viabilize aquilo de maneira mais simples. A gente, de alguma forma, rompe a barreira da lei de bens e serviços, 8666, no jargão aqui do direito administrativo, e das concessões e PPPs, Lei 8987, Lei 11.079, em que o privado traz muito da solução. Aqui vai ser uma solução construída em conjunto, que vai abranger os mais diversos objetivos, vai abranger os mais diversos objetos. Pode ser uma obra pública, pode ser uma solução de informática nova, como eu dei o exemplo do aplicativo, pode ser, por exemplo, serviços que sejam bastante tailor-made para a administração.
né? Hoje está cada vez mais em voga na administração pública a locação de veículos. Ao invés da administração comprar os seus próprios veículos, ela aloca. E a locação pode ter várias modalidades possíveis. Eu posso fazer uma modalidade de locomoção com demanda pré-definida, por exemplo, por meio de aplicativo. Eu posso fazer locação com motorista, sem motorista, com manutenção, sem manutenção. Tudo isso agora cabe no diálogo competitivo, de forma a buscar contratações que melhor atendam a administração e que sejam mais atrativas para o setor privado, que, por exemplo, diminuam a exposição ao risco de crédito da administração, que tragam soluções inovadoras em pagamento. Então, aqui no diálogo competitivo, de fato, a lei inovou e a lei trouxe soluções interessantes. O grande ponto aqui, o grande pulo do gato aqui é o que o Marcos colocou. Nós temos uma tradição absolutamente normativa em que o administrador tem que fazer vírgula por vírgula do que está na lei. O diálogo competitivo abre um espaço para ele sair e buscar soluções novas, sem ir na minúcia da linha, do parágrafo, do inciso, do artigo. E isso é interessante para a gente testar como é que o controle vai se comportar, como é que os órgãos de controle vão receber o diálogo competitivo e como é que isso vai ser implementado no Brasil. Se, de fato, o Brasil conseguir separar aquilo que é convencional, tradicional, que não demande grandes elucubrações no pregão e na concorrência, e aquilo que, sim, é mais complexo, demanda uma engenharia diferente no diálogo competitivo, nós vamos ter aí um grande avanço em matéria de contratação pública. Marcos, você quer falar alguma coisa sobre contratação direta? A contratação direta é prevista, né? Mas, inclusive, com a especificação, né, dos tópicos devem ser observados aí, documentos comprobatórios, inclusive a necessidade de os pareceres técnicos que justifiquem, né, essa contratação de forma mais expedita, né? Eu queria voltar aqui a um ponto só que acho que é interessante no diálogo competitivo, Vitor, que é a questão de sua possível aplicação a concessões e PPPs. E aí a gente tem um exemplo recente, né, que a gente pode comentar, porque já está até definido, né? Acabou de haver a licitação da Nova Dutra. Será que, para uma licitação de 30 anos, será que as ideias, as sugestões, as novidades, né, do edital da Dutra seriam suficientes? A gente pega aí, eu tive até um artigo a respeito disso no Jota, sobre a questão do free flow, que é aquela passagem do veículo pelo pedágio, pagamento automático, sem as cabines, e mais do que a comodidade, o que isso significa? Você pode colocar vários pórticos ao longo da rodovia, e aí então você vai ter uma democracia ali o pagamento fica mais adequado, porque o pagamento pelo uso específico, né? Então, a pessoa que andar X quilômetros pagará um valor percentual proporcional a esse deslocamento, ao passo que aquela que for do extremo ao outro da rodovia pagará outro. E não acontece aqueles locais da rodovia que você entra e não paga. E aí, no caso da Dutra, por exemplo, nós podemos destacar as pontas, né, que são ali que em Guarulhos e lá no Rio de Janeiro, em que há um movimento enorme do movimento municipal de veículos, no sistema viário municipal, que usa a Dutra como uma avenida sem pagamento de pedágio. Mais do que querer onerar essas pessoas, o certo é que ali há um desgaste muito grande, um custo muito grande, e que não há contribuição desses usuários, então significa que os demais usuários têm que bancar esse custo, né? Então, voltando aí, será que num diálogo competitivo sobre a concessão da Nova Dutra, os próximos 30 anos, nós pensando aí que na Alemanha, na Europa, já se fala em rodovia com sistemas elétricos para carregamento de veículos, de caminhões, carregamento por indução, carregamento por catenária, a questão dos postos de abastecimento ao longo disso, só para pegar a questão elétrica. Será que isso está bem colocado no edital da Dutra?
Será que a parte técnica do governo conseguiu vislumbrar todas as possibilidades? Ou será que os particulares, se estivessem participando, teriam condição de fazer um edital com uma vista mais futurista do que foi? E um outro detalhe, será que num diálogo competitivo se justificaria a montagem do lote sem a ponta do rio, né? Quer dizer, depois de 30 anos com a Dutra inteira sendo concedida de uma ponta a outra do Rio a São Paulo, retirar a parte final e agregá-la a uma outra concessão, quer dizer, não tem nenhum argumento de falar, não quero concessão nesse local, agregá-la a uma outra concessão. Será que seria algo bem recebido num diálogo competitivo, ou será que haveria aí algum argumento que pudesse demover o Estado dessa ideia e manter a Dutra como um corredor de alto volume de veículos de carga, principalmente pesada, já pensando em questões de energia elétrica, por futuros veículos elétricos, veículos autônomos, etc. Será que um diálogo competitivo não teria sido bom? Eu acho que eu partilho da opinião do Vitor. Eu acho que essa é uma novidade que ela é muito boa, só que vai estar na nossa mão, né, na mão dos operadores todos, inclusive do próprio governo e dos órgãos de controle, transformá-la num grande fator de evolução ou transformá-la em mais uma daquelas leis que não pegam, né? Esperamos que não seja isso. Exatamente, pegando aqui seu gancho, Marcos, o diálogo competitivo também tem a possibilidade de tirar um pouco o foco de obra, né? O poder público pensa muito em obra, cimento, concreto, túnel, ponte, e muitas vezes não é isso que resolve o problema, né? A gente precisa ter aí inovações, coisas. Vamos pensar aqui, por exemplo, Smart City, né? Smart City, que é uma realidade hoje no mundo inteiro, você ter redes inteligentes nas cidades. O poder público não consegue pensar em todas as dimensões que eu posso chegar no Smart City. O poder público pensa na iluminação pública. O poste tem luz, ele funciona, ótimo. Mas eu posso fazer muito mais com aquele poste. Ele pode ter muito mais do que luz. E o setor privado pode trazer isso para o poder público e agregar um monte de tecnologias aí, fazer coisas muito mais interessantes do que simplesmente fornecer luz. Sobre dispensa e inexigibilidade, eu acho que a nova lei pecou um pouquinho, mantendo muito o regime da lei anterior. O lado bom é que, pelo menos, me pareceu que os casos de dispensa estão um pouco mais claros nessa lei. E aqui, então, assim, ficou um pouco mais sistematizado, ficou um pouco mais claro. E a lei dá uma procedimentalização melhor que tende a dar mais segurança para os processos de contratação direta. Mas aqui, acho que, de novo, ficou muito amarrado. O grande problema aí é que a gente precisa evoluir em tema de inexigibilidade para entender que a inexigibilidade é uma situação de fato e não uma situação jurídica, né? Inexigibilidade é o caso em que a licitação é impossível. E isso a lei não vai conseguir, com 9 incisos, como é o que tem lá no artigo de inexigibilidade, definir. Então, de novo, eu preciso evoluir aqui, principalmente os órgãos de controle, e entender que inexigibilidade de licitação é uma situação de fato que precisa ser simplesmente bem fundamentada. Aqui, o novo procedimento da lei talvez venha a ajudar um pouquinho. Exato. Bom, a par das modalidades de licitação, né, a lei também especifica alguns mecanismos, né, alguns procedimentos auxiliares, né, que são interessantes, inclusive lembrando desse dado que o Vitor trouxe bem, que são a quantidade enorme de licitações que são simples, né, são questões comuns, questões padronizáveis, né, então o grande volume é simples. E aí, para isso, a lei trouxe aí esses procedimentos que visam auxiliar e visam agilizar esse processo licitatório na medida em que credencia fornecedores, pré-qualifica, faz registro de preços, registro de cadastros, né, com as definições que a gente coloca aí na tela, mas você veja que a intenção é ter
uma pré-definição de uma série de coisas, para conferir uma agilidade, para evitar que pequenas questões, ou questões mais simples, se transformem num processo complicado. Isso decorre da lógica, né, da lei do pregão, que veio simplificando tudo, e continua nesta linha, o que é um movimento bom. A lei tem que ser isso mesmo, porque se nós temos a maior parte, tem que tratar desse assunto dessa forma mesmo, porque se a maior parte, maior volume, são questões mais simples, nós temos que ter esses procedimentos que ajudam a agilizar. É interessante aí o procedimento de manifestação de interesse, não pela novidade, que isso já existia, mas o fato de constar na lei e estruturar como o particular pode fazer esse movimento, né, mediante o edital de chamamento, obviamente, por parte da administração, a iniciativa privada formular soluções, formular projetos, enfim, ela participar na parte estratégica de imaginar como podemos solucionar uma questão, né? Como poder pegar um problema que a administração tem e transformá-lo em uma solução factível, uma solução que traga, inclusive, benefício econômico ou, pelo menos, um menor dispêndio por parte da administração. É, novamente, a mesma lógica de agregar massa cinzenta, né? Trazer entes pensantes para ajudar a administração pública a desenvolver soluções. Aqui o que é legal é que a nova lei conseguiu manter o que já funcionava da lei antiga, por exemplo, o registro de preço, o registro cadastral, e criar algumas coisas a mais, principalmente oficializar aí, criar um canal oficial para a PMI. A PMI vem sendo aí o grande instrumento para desenvolvimento de projetos, principalmente no âmbito dos estados e municípios que têm menos condições de contratar estudos. Então, é como o Marcos colocou, a lei, de alguma forma, ainda que com alguma limitação, começa a abrir um pouquinho a porta da administração para o setor privado entrar, para que o setor privado aporte conhecimento, aporte massa cinzenta no trabalho público, né? Infelizmente, o corpo técnico da administração pública brasileira, em geral, é limitado por questões orçamentárias, por alocação de recursos, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, é importante você trazer meios para que os privados contribuam com o processo público para você melhorar a qualidade dos processos públicos. E a nova lei, de alguma forma, capitaneia isso e deixa isso agora um pouco mais oficial, um pouco mais transparente. É o fim ou pelo menos no começo do fim, talvez, né, da onisciência da administração. A administração sabe tudo, a administração tem todas as respostas sobre qualquer assunto. Isso, obviamente, não é real, né? A gente vivencia isso, inclusive, em empresas, e na empresa que é um microcosmo, né, comparado com a administração como um todo. Então, trazer a iniciativa privada é essencial. Também a lei nova, em alguns aspectos que são importantes, né? A questão dos pagamentos pelo poder público, né? Ela faz uma redução do limite máximo que a administração poderia atrasar um pagamento, né? Obviamente, gerando aí as consequências que ela também prevê, né? Antigamente, nós tínhamos aí o prazo para uma rescisão por atraso de 90 dias, a lei reduz para 60 dias. Ainda é uma questão quase que programática, né? Porque, na prática, o contrato público com 60 dias de atraso, com 90 dias de atraso, ainda não se pretende, não se pretende rompê-lo, mas pelo menos há a possibilidade, e aí com isso você consegue ter um movimento interno dentro do Estado, né, do órgão público, para que esse pagamento aconteça, né? E aí permite, né, caso haja interesse do particular a extinção do contrato, ou, que eu acho mais interessante, a suspensão das obrigações assumidas até a normalização. No caso, admitindo-se aí o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Esse eu acho que é interessante, essa novidade aí, no seguinte
sentido, né? Que essa questão, ela permite que o particular faça um movimento que o preserva de maiores dispêndios, né? O preserva de continuar a cumprir o contrato adequadamente, mesmo sem receber, e, ao mesmo tempo, assegura a capacidade de pleitear essa diferença no futuro, através de um reequilíbrio financeiro, né? Essas questões me surpreendem um pouco, porque eu sempre, embora já era previsto dessa forma e continua previsto em 60 dias, mas a administração pública deveria ter mecanismos nesse sentido ainda mais intensos, né? Ainda mais fortes, porque você veja que, pensando em licitações de pequeno porte, né? Licitações com fornecedores menores, esse período sem pagamento é um problema muito sério, né? Então, tinha que ter mecanismos até mais incisivos do que esse. Mas, enfim, já é um progresso. Eu acho que a lei diminuiu o tamanho da maldade, mas ainda manteve uma maldade tanto, né? 60 dias é muito tempo, na minha opinião, ainda. Melhora, claro, até porque agora a lei é expressa em dizer que o particular pode extinguir o contrato, ele pode optar pela rescisão unilateral no caso de descumprimento pelo poder público. Mas aqui eu acho que teria sido muito importante que a lei, como o Marcos disse, trouxesse mais mecanismos coercitivos de cumprimento do contrato. É impressionante que a gente reforma a lei de improbidade, a gente reforma a lei de licitação e não coloca sanção para o administrador público que deliberadamente descumpre um contrato, o que é a prática no Brasil. O administrador público tem um conforto enorme para descumprir contrato. A lei tentou melhorar um pouquinho, deu a faculdade para o privado de rescindir o contrato, o que é um enorme avanço em consideração à lei anterior, mas talvez pudesse ter até avançado um pouquinho mais. Exato. E ela também inova na questão da seguradora. Ela admite, né, os seguros, né, em calção de dinheiro ou títulos, o seguro garantia ou fiança bancária, possibilita que o ente público exija da eventual seguradora que ela assuma a execução do contrato em caso de inadimplemento. Neste caso, obviamente, ela não precisando arcar com o pagamento do seguro, ou seja, é uma opção, né? Ou ela se assume o contrato e o cumpre, ou vai ter que arcar com o valor do seguro, né? Para fazer isso, a lei admite que ela se torne interveniente anuente nos contratos e, inclusive, lhe dá a condição de subcontratar quem vai executar por ela o escopo daquele contrato. Algo interessante, porque, pensando na questão da obra, principalmente usando como exemplo a obra, né, que a obra vai chegar a ser efetivamente executada até o final, ainda que o contratado tenha algum problema, então você tem ao lado dele a seguradora que o substituirá na hipótese de algum problema, ou ela arcará com um valor que será suficiente, em tese, para que o governo faça isso. O próprio Estado faça isso diretamente, ou faça nova licitação, etc. Pensando na execução do contrato até o fim, é uma ideia muito boa. O efeito disso nos prêmios de seguro nós vamos ter que avaliar ao longo do tempo, né? Porque a posição da seguradora passou a ser uma posição bem diferente da anterior, né? Era uma posição bem mais passiva, bem mais típica de uma seguradora, né? E o fato do órgão público poder exigir que ela assuma tem uma conotação aí bastante mais complexa, que tem que ser considerada pelas seguradoras aí nas suas formulações das novas propostas e, obviamente, nos prêmios, né, na questão, na equação financeira do seguro, né? Esse ponto da seguradora, acho que vem para você garantir a continuidade das obras, né? Garantir que a obra não pare. Infelizmente, a gente tem vários casos no Brasil de
principalmente pós-Lava Jato, de empreiteira que quebrou no meio do caminho e a obra parou. Acho que a questão aí é ver como é que isso vai ser executado, vai ser realizado na prática, né? Como é que o mercado de seguros vai se organizar para atender essa demanda, porque o papel da seguradora hoje cresce enormemente. O que é importante também nesse sentido das garantias é o aumento do valor do seguro-garantia. Isso era um ponto essencial. O seguro-garantia na Lei 866 era excessivamente baixo, ele trazia um certo descompromisso do contratado com o poder público, e isso melhora na lei e está um pouco mais alinhado com o setor privado. A questão é ver como é que isso vai funcionar na prática. É bem lembrado, realmente o percentual sobe significativamente e torna mais eficaz, né, o processo de seguro. Algumas outras novidades. A questão da matriz de risco foi incluída na lei, né, a possibilidade de constar com a matriz de risco, em alguns casos de forma obrigatória, né? Em alguns casos é uma possibilidade, contratos de valor menor. Os contratos de grande vulto, né, que são os contratos acima de 200 milhões pela classificação da lei na origem, esse valor vai ser ajustado ao longo do tempo, né? Mas na origem são 200 milhões. No caso dos contratos de grande vulto, é obrigatória a inclusão da matriz de risco. A matriz de risco a gente já está conhecendo, né, ao longo dos últimos editais aí da infraestrutura e em outros contratos, aquela definição de todos os riscos possíveis, pelo menos, né, em tese possíveis, e a sua divisão entre as partes do contrato ou o seu compartilhamento, né? Quer dizer, o risco compete a um, compete a outro, ou compete a ambos de um determinado modo, às vezes com gradação, né? Até um certo ponto compete a um, a partir desse ponto compete ao outro, né? Isso é essencial, isso é interessante num contrato bem formulado. O fato da lei dispor sobre a matriz de risco e a todas as regras ajuda a formulação desses contratos, embora naturalmente isso é algo que intuitivamente deveria ter nos contratos de fato, né? Quer dizer, até que limite o nosso contrato vai, né? Depois daqui nós temos que ter disposições específicas para tratar dessas questões, né? Então, aí você tem, óbvio, aquelas questões óbvias, né, de força maior, etc., mas também você tem outros aspectos que, pegando, por exemplo, no caso de obras, né, a questão da desapropriação, atraso de desapropriação, licenciamento ambiental, enfim, tem várias questões que afetam diretamente a execução do contrato, e aí você tem a pré-determinação de quem tem a obrigação daquilo, de sanar aquela questão, é muito interessante, porque, inclusive, também afeta, obviamente, a equação econômico-financeira, né? Determinados riscos serão equilibráveis, outros não serão equilibrados. Então, é uma evolução. É legal a questão da matriz de risco, foi uma grande inovação da lei, porque, né, de novo, né, ela muda a regra da 8666. Na 8666, todos os riscos eram da administração. Agora eu posso ter uma matriz que aloca a parte mais adequada a cada um dos riscos. A minha única observação aqui é que a gente precisa mudar um pouco algumas mentalidades da administração, né? Ou a administração não dá a menor bola para a matriz de risco e não entende a importância dela, ou padece daquilo que eu chamo do mal de Nostradamus, né? Que é a intenção de você conseguir prever no contrato todos os riscos possíveis e imagináveis. A gente não pode ir nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Você não pode nem achar que no contrato você vai conseguir prever tudo, e você não pode desconsiderar a importância da matriz de risco. Então, acho que você agora ter a obrigatoriedade da matriz de risco nos contratos talvez nos leve a um meio termo aí de achar um equilíbrio nas matrizes de risco e reduzir o custo dos contratos públicos, né? Eu costumo brincar em aula que a gente tem duas certezas na vida, né? Uma, vamos morrer; duas, uma obra pública não terminará pelo preço que ela foi contratada. Então, talvez agora, com a matriz de risco, uma das certezas a gente consiga eliminar e consiga, de fato, ter uma maior previsibilidade no custo das obras públicas. E aí tem uma questão interessante que você falou sobre a mentalidade da matriz de risco, né? Porque a hora que ter a presciência total,
hora quer tratar, hora não se importa com a própria matriz de risco, mas tem uma hora também que resolve fazer uma matriz de risco que é só um simulacro, na verdade, se pretende transferir todos os possíveis riscos para o particular. Aí também há um excesso e há uma distorção. A matriz de risco, a questão da alocação de risco, né, o doutor Vitor sabe muito bem disso, explana isso com muita propriedade, é você colocar o risco na pessoa que tem condição dele se desincumbir. Né? Então, não adianta você alocar para o particular riscos sobre os quais ele não tem controle algum. Né? Então, se você é racional que você faça um contrato alocando a ele somente os riscos gerenciáveis, porque isso vai refletir, na verdade, em benefício da própria administração, no sentido de que a proposta será uma proposta, o contrato será eficiente, a proposta será a menor possível. Se você transfere para o particular riscos que ele não tem condição de gerenciar, ele simplesmente vai quantificar isso e vai piorar a proposta dele para a administração, ou seja, ficará mais caro. Trabalhar com a matriz de risco envolve uma lógica que é uma lógica mais de visão imediata, né? Numa visão imediatista, você fica imaginando, eu passo tudo para o particular, isso é ótimo na administração. Essa é uma visão equivocada. Você tem que ter uma visão um pouquinho mais longe. Eu passo para o particular aquilo que ele tem condição de resolver e mantenho com a administração aquilo que o particular não tem condição de resolver, porque com isso eu evito que ele me apresente uma proposta cara. Porque não adianta eu colocar determinado risco para ele, ele aumenta a proposta, aquele risco nunca acontece, ele quantificou na proposta, ganhou a licitação, mas aquele risco nunca se efetiva. E aí, com isso, o que essa alocação gerou? Simplesmente um aumento de custo para a administração pública. É uma visão distorcida se você faz toda a transferência da matriz de risco particular. Temos que ter uma visão mais inteligente. Na hora que eu tiro o risco do particular, na verdade, eu não estou querendo beneficiar o particular, estou querendo beneficiar o contrato, para que ele seja mais eficiente. A lei também inovou aqui nas questões de integridade e compliance. Ela criou a obrigação, no caso das obras, né, dos contratos de grande vulto, ela criou a obrigação da implementação do programa de integridade. Isso é excepcional no sentido de trazer, de formalizar na lei uma exigência que é uma exigência educativa, uma exigência que em prol da melhor contratação pública, melhor relacionamento entre públicos e privados. Então, eu acho que é uma evolução importante. Da mesma forma, como toda a lei, né, temos que ver como isso vai ser desenvolvido. Mas, em princípio, a ideia é bastante interessante. E ela premia, né, que colocando isso como um critério de eventual desempate, né? Embora seja pouco comum, mas, enfim, em havendo um empate, a existência do programa de integridade se torna um critério de desempate. Da mesma forma, também atenua penalidades, etc. Outro ponto importante é que a lei incluiu no Código Penal, mudou a tipificação de vários crimes, incluiu, inclusive, novos crimes. Alguns crimes já constantes da lei anterior e introduziu algumas novas infrações, né? Como, por exemplo, essa contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. É uma infração nova. Interessante sobre isso é o seguinte, a lei, como nós vamos ver aqui, e o senhor sabe, ela tem 2 anos de vacatio. Essa parte não. Essa parte já é vigência imediata. Então, temos que ter isso em mente. Outras novidades aqui no processo licitatório, nós achamos interessante destacar o seguinte, a lei formaliza o menor rigor formal. Isso é importante porque acontecia às vezes, em alguns casos, um excesso de formalismo que transformavam a licitação numa guerra de pequenos detalhes, né, que às vezes podiam ser cruciais e gerar um resultado inadequado na licitação por uma questão
de menor relevância. Então, ela impõe que, por exemplo, desclassificação de proposta somente em casos de insanáveis, que não são possíveis de ser adequados, ou no caso de inexecuibilidade total de proposta, é algo o que é razoável. Você tem que realmente desclassificar propostas nesse caso, mas não tem que desclassificar por uma questão simples. A questão de reconhecimento firme, inclusive, ela praticamente aboliu, salvo se houver dúvida de autenticidade. Então, ela virá reconhecimento de firma, a verificação da firma, da assinatura, será a posteriori, né, se houver um problema, e não aquela exigência formalista anterior. Ela também coloca um foco na continuidade do processo, isso é o que eu acho interessante, é uma inovação em relação à visão anterior, que na visão anterior qualquer irregularidade era fatal para o contrato. Sem querer dizer que é irregularidade, sem querer validar as irregularidades, a lei hoje faz o contrário, ela faz uma análise sobre essa questão à luz da continuidade do contrato, à luz do benefício social, do benefício para a própria administração pública, da continuidade. Ou seja, no final de um contrato se detecta um determinado ponto. Será que vale a pena você anular tudo, parar aquela obra, parar aquele serviço a meio ou mesmo ao fim dele, por uma irregularidade da licitação? Ou será que é melhor você fazer como a lei prevê agora? Você resolve isso em perdas e danos, obviamente abre os processos para apuração de responsabilidade de quem quer que seja, nas pessoas físicas, resolve em perdas e danos e mantém o contrato, porque a obra vai chegar ao fim e não teremos mais um esqueleto parado, esperando uma nova licitação, que vai demorar e que traz custos da própria montagem da nova licitação, do prazo, do tempo, etc. Sem contar naqueles casos da boa-fé, né, que ainda impõem custos à administração pública, né, de pagamento de desmobilizações, indenizações, etc. Então, o foco da lei hoje é outro, quer dizer, você faz uma análise mais racional da questão e depois você toma medidas mais adequadas. No tocante às propostas, a lei também deixa claro, né, já havia lei com disposição parecida, até com um patamar menor de 70%, mas ela coloca claramente nessa lei geral, não só em lei específica, que uma proposta pode ser considerada inexequível se ela tiver 75% abaixo, ou melhor, 25% abaixo, né, 75% só do valor orçado pela administração. Nesse sentido, é claro que se pode admitir uma prova em contrário por algum critério, algum benefício que o participante tenha, que ele possa demonstrar que justifique que ele apresente uma proposta tão mais baixa. Aí, neste caso, a proposta se mantém. Mas sem essa demonstração, a priori, ela é considerada inexequível, e aí você tem a possibilidade de descartá-la e assumir uma proposta que seja mais condizente com a realidade. Isso é importantíssimo, a gente sabe, a gente vivenciou ao longo da vida, todos nós conhecemos vários casos nesse sentido, que a proposta é apresentada muito baixa, inexequível, mas é a proposta declarada vencedora, a obra começa, o serviço começa e para no fim ou se transforma num cipoal de dificuldades para chegar ao final. Ela também admite, que é importante, né, os meios alternativos de resolução de controvérsia. Isso agiliza as soluções, diminui a judicialização. Então, é uma evolução, porque os contratos públicos, por sua natureza, já são, obviamente, complexos, né? Então, se você tiver uma solução de controvérsia de índole mais técnica, mais própria do que a atuação normal do judiciário, seria mais eficaz. Então, ela admite a conciliação, a mediação, a arbitragem e admite, inclusive, a inclusão desses mecanismos em contratos vigentes por aditivo. Isso é interessante porque você traz também para o que já está em curso,
essa possibilidade. Isso facilita a administração e garante uma maior eficácia das soluções. Ela traz também novos critérios de julgamento, né, no questão do retorno econômico, esse mais específico para os contratos de eficiência. Os contratos de eficiência já tinham sido previstos anteriormente, mas ela os absorve, são aqueles contratos em que o particular se propõe a fazer algo para a administração de uma forma mais eficiente, com menor custo. E aí tem metas que têm que ser atingidas e consequências de não atender, no caso de não se atender. E o critério de julgamento desse tipo de contrato é o retorno econômico, que é interessante porque não é só um retorno financeiro. O retorno econômico é algo que tem que ser considerado em um nível mais alto de complexidade, né? Uma amplitude maior. Além disso, tem os novos critérios de maior desconto, a melhor técnica. Então, ela traz aí, formaliza algumas questões que são bem práticas, né? Que demandavam já há algum tempo serem reconhecidas, né? E no tocante a licenciamento... Um pouco aqui, Marcos, o critério de maior eficiência aí já era um anseio antigo da administração, já tentaram usar no passado, mas tinha uma resistência grande de Tribunal de Contas por não ser expresso na lei, e agora vem, inclusive, podendo gerar novos tipos de contrato, né? Por exemplo, contratos de eficiência energética, contratos de eficiência no consumo de água de instalações públicas, em que a remuneração do privado se dá pelo tanto que a administração economiza. É quase que uma forma branda de fazer PPP em alguns casos. Contratos, arranjos aí bem interessantes que podem aparecer. Sim, com certeza. Essa questão energética, inclusive, é muito importante, né? Se você pensar em toda a área do telhado do Palácio Planalto, né? Colocar alguns painéis solares. Placa solar, escola pública. Usar a escola pública, fazer eficiência energética de escola pública. Tudo coisa que agora, com a nova lei, torna-se possível. Inclusive, se você conjugar com aquela outra questão do diálogo competitivo que nós estávamos falando, essa parte, por exemplo, de órgãos públicos muito de prédios públicos muito similares, né, como escolas, pode-se cogitar, inclusive, de desenvolver um modelo novo de escola, né, um modelo mais sustentável, etc. Trazer a iniciativa privada para esse tipo de discussão, conjugando aí com contratos de eficiência depois, seria interessantíssimo. Bom, tocante a licenciamento ambiental, ela também traz uma questão, a nova lei, uma questão que é interessante, que ela parece até estranho, mas é necessário, né? E é bom que tenha acontecido. Ela faz uma menção expressa a alguns princípios que afetam o licenciamento ambiental das obras de serviço de engenharia, que é o princípio de cooperação, economicidade, etc. Todos esses visando melhorar a tramitação dos licenciamentos. Licenciamento ambiental, não se discute a sua necessidade, ainda mais nos dias de hoje, mas é essencial que eles sejam, o trâmite deles seja condizente com a necessidade da administração pública de firmar os contratos e executar os contratos, né? Nós temos casos aqui no Brasil bastante emblemáticos, né? Temos rodovias aí que foram licitadas, que tiveram problemas, estão sendo relicitadas, e o licenciamento ambiental, que deveria ter sido fornecido, teria que ser providenciado pela União em 1 ano, até hoje não está pronto. Então, esse tipo de situação evidencia muito a dificuldade do licenciamento ambiental. Aquilo que o poder público se dispôs a entregar em mãos completa em 1 ano, passados 5 anos, mais de 5 anos, ele ainda não conseguiu entregar a sua completude, e isso foi um dos fatores alegados pelas empresas para o problema que elas enfrentaram.
Então, a lei, enfatizar essa questão é muito importante, porque fornece suporte ou amparo para o movimento do contratado no sentido de conseguir agilizar esses licenciamentos. Vigência da lei, né? Ela entrou em vigor a partir da publicação, mas ela tem a regulamentação de vários tópicos ainda pendentes, né? E ela tem uma convivência temporária com a lei anterior, né? Na verdade, no início até eu fiz uma afirmação meio equivocada, né? Não é que ela está em vacatio legis, né? Ela tem uma convivência temporária, ela está em vigor e a administração pode optar por segui-la, mas, ao mesmo tempo, a lei anterior ainda tem uma validade por mais esse período de 2 anos, né? Então, obviamente, os contratos... O que é uma coisa tipicamente brasileira, né? Você poder escolher que lei se aplica. Parece a historinha lá da comarca de Cruzeiro, que quando veio o Código de Processo Civil de 73, o juiz e o promotor que estavam perto de se aposentar chamaram os advogados da cidade e falaram: ó, pessoal, aqui a gente está perto de se aposentar, a gente segue com o Código Paulista de 38 e não aplica o novo, porque vai dar muito trabalho para estudar a lei nova. Parece isso aqui, você poder escolher que lei se aplica é um absurdo. Aqui foi um negócio que é inexplicável, né? É óbvio que o ato jurídico perfeito rege-se pela lei anterior, isso eu não mexo, ok. Agora, o que fizer daqui para frente tem que ser pela lei nova, né? Essa história de você deixar a 8666 mais 2 anos viva parece filme de terror, que o Jason não morre nunca. Né? De fato, é algo bastante sui generis, né? Agora, pelo menos, eles impediram uma coisa, Vitor, que eles impediram que se fizesse já é alguma coisa, já é um começo. Agora, deixar o Cavaleiro Unidunité não tem condição, né? Isso foi... Eu não sei de onde que veio o lobby para enfiarem isso na lei, porque não faz o menor sentido. E isso gera o seguinte problema, né? Que o contrato que, nesses 2 anos, for firmado com base na 8666, essa lei vai ter uma superatividade aí até o final dele, né? Então, E tem muito complicado. ponto controvertido entre as duas leis. Então, imagina daqui a 4 anos, que lei se aplica? Uma coisa que não faz o menor sentido, mas enfim. De fato, não faz. E, bom, já estão regulamentadas algumas coisas, né? Enquadramento de bens de consumo na categoria de qualidade comum de luxo, né? Parece uma coisa engraçada, mas é porque há uma previsão expressa de que os bens da administração pública são bens comuns, né? E a questão do bem de luxo em situações específicas, com fundamentação que demonstra a necessidade, enfim, então tinha que haver essa regulamentação, já aconteceu, e também os procedimentos para contratação direta de produto de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, muito importante, né, porque esse tipo de questão tem um nível de urgência, né? Então, foi ótimo já estar regulamentado. Falta ainda regulamentar aí uma série de coisas que estão aí nessa lista, uma pequena lista aí do lado, né? Atuação do agente de contratação, o próprio PNCP tem questões ainda que não estão devidamente regulamentadas, o plano de contratações anuais, que é uma previsão da lei visando uma previsão que visa organizar, planejar, né, as contratações do ente público, né? Então, exige esse plano de contratações anuais. Então, isso precisa de ser regulamentado, os catálogos eletrônicos também de padronização, a questão do programa de integridade tem uma previsão de que eles sejam implementados, mas é razoável imaginar uma regulamentação de alguns aspectos mais importantes, né? A margem de preferência para bens e serviços nacionais, que a lei admite que em determinadas circunstâncias haja essa preferência, então isso tem que ser regulamentado o como, né? Enfim, prática de gestão de risco, contratação por repartição sediada no exterior, enfim, ainda falta alguma regulamentação. Que seria interessantíssimo se de fato acontecesse, porque são pontos em aberto e espero que não gastem 2 anos para fazer essa regulamentação.
Talvez seja por isso que eles pediram os 2 anos. E assim, a lei já é super detalhada, né? Nem precisaria mais tanta coisa. Mas, enfim. Na verdade, ela é muito detalhada e, às vezes, até em excesso, né? Chega, Exato. inclusive, Não precisaria tanto regulamento. e, às vezes, fica até em princípio contraditório, aparentemente contraditório. Exato. Então, o excesso de detalhes, né, é muito interessante numa lei que tem como lógica diminuir o rigor formal. Exato. Ainda temos alguns pontos de atenção aí importantes, né? Que aí vem, se eu fizer uma análise assim um pouco mais, digamos, acadêmica da lei, aí você tem aí várias questões que configuram pontos de atenção ou mesmo de desagrado, né? A lei, por exemplo, ela faz menção a um número elevado de princípios jurídicos, né? Isso pode trazer um nível de abstração ou a uma análise qualquer com base na lei que pode gerar uma insegurança contratual importante, né? O princípio em si, né, pela sua formulação, ele dificulta em determinados momentos uma análise se você parte do princípio que ele será usado como forma de solução da questão, né? O princípio ele tem que orientar a produção normativa, tem que orientar a hermenêutica, mas colocá-la como artigos assim E complicado. aqui eu acho que é o maior absurdo da lei. Assim, você escrever 6 linhas com mais de 30 princípios não faz o menor sentido. É uma vulgarização de princípio e alguma coisa que você nem sabe o que vai sair dali. Se a gente fosse pensar aqui, a legislação tem 3 princípios: competitividade, julgamento objetivo e isonomia. Acabou. Nada mais do que isso. Aí inventa-se aí um monte de princípio que só vai confundir. Esperamos aqui que eles tenham o tratamento devido e fiquem ali restritos à verborragia do legislador. Pois perdeu-se a oportunidade de fazer uma redução, né? Se tivéssemos aí, como você citou, esses 3 princípios bem nítidos e claros, seria um progresso. Ao invés disso, fomos no sentido oposto. Temos aí o contraponto, né, que a lei de introdução ao direito brasileiro trouxe alguma análise para essas questões, de forma talvez possa nos trazer um pouco mais de segurança. Mas, enfim, era desnecessário colocar, não foi uma boa técnica, não ajudou, não agregou para o objetivo da lei, que era fazer uma lei mais dinâmica, mais moderna, etc. A questão da convivência com a lei anterior, nós já falamos, né, é algo bastante peculiar, né, não tem muito sentido e não, da mesma forma, não agrega, né, o que as novas licitações a partir da publicação da lei tinham que seguir a lei nova e ponto final. Isso aí, daqui a 5, 6, 10 anos, quando já tivermos esquecido dos detalhes, isso aí vai se transformar num quebra-cabeça monumental. A questão de extensão e detalhamento, ela é uma lei que prevê aspectos que visam a inovação, mas ela tem dificuldades, às vezes, com permitir que o gestor faça essas adaptações, né? Então, ela é, como o Vitor destacou, é uma lei que tem um pouco de manual de procedimento, e isso engessa a lei no momento em que ela se propõe a coisas mais modernas, de inovação, de mais liberdade. Então, é uma lei que ficou ainda no meio do caminho. Ela traz alguns elementos de novidade e traz um pouco do ranço, né? Os resquícios da normatização excessiva. Aqui eu vou ter que parafrasear um professor da faculdade que deu uma definição muito boa aqui em homenagem, já que estamos na Câmara Alemã, né, em homenagem a Volkswagen. A lei é um New Beetle, né? Ela tem um design bonitinho, mas ela continua sendo um Fusca. Então, ela trouxe algumas coisas novas, tal, umas inovações, tal, mas segue um Fusca. Então, assim, melhorou em muitos pontos, abriu-se espaço para oportunidades em muitos pontos, mas a gente ainda tem que mudar uma cultura para que ela seja 100% eficaz. Exatamente. A sorte é que é o New Beetle, né? Podia ser coisa pior, né? Então,
Podia ser uma Kombi. Exatamente. Enfim, eu acho que, fazendo aí um fechamento, né, eu acho que a nova lei tem esses problemas que nós estamos destacando, esses pontos de atenção, essas falhas de concepção. Por outro lado, ela traz aí benefícios. Então, pensando assim, pragmaticamente, para as empresas, é uma nova lei que traz alguns caminhos novos que, se forem percorridos adequadamente pela administração pública e pelos contratados, podem se revelar um progresso significativo. Poderia ser melhor? Sem dúvida alguma. Mas, em relação à 8666, ela é um passo à frente. Poderia, talvez, ter dado uns 3 ou 4 passos, mas, pelo menos, deu um passo significativo à frente e temos que usá-los. Para o setor privado, melhora. Sem dúvida nenhuma, para o setor privado, melhora. Talvez não vá melhorar para o setor público, mas para o setor privado tem avanços aí que são bastante significativos. Então, temos, é o que você bem colocou. Poderíamos ter avançado 4, 5 casinhas. Avançamos 1 ou 2. Já é alguma coisa. É alguma coisa. Então, é isso. Essa é a apresentação que a gente queria trazer para vocês sobre a nova lei. Estamos aí abertos aos comentários e às eventuais perguntas que as pessoas quiserem fazer. Eu pergunto aí aos nossos moderadores como estamos de tempo, se temos mais tempo, se não temos, como é que estamos? Temos sim. A gente tem até 11h30, temos uns 13 minutos mais ou menos. Então, Marcos Vitor, obrigado pela excelente apresentação. A gente tem algumas perguntas já aqui para fazer para vocês, mas antes de eu começar a passar, eu já vou lançar a pesquisa de satisfação do evento, que eu comentei no começo. Então, são 3 perguntas, tá? Bem rápidas, de múltipla escolha. Peço por gentileza que os nossos participantes respondam, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês, então a opinião de todos é bem importante para nós. Então, enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou fazendo as perguntas aqui para vocês, e os que estão nos ouvindo também, se tiverem perguntas agora que forem surgindo, fiquem à vontade para enviando, que enquanto a gente tiver tempo, a gente vai respondendo todas que derem. Então, primeira pergunta é: quais as principais implicações da nova lei para as concessões de serviços públicos? Ou não há grandes mudanças? Então, Vitor, Marcos, quem quiser responder. Eu acho que as concessões de serviço público têm já uma sistemática bem clara, principalmente agora com uma adoção cada vez maior do leilão na B3, né? Cada vez mais os entes federativos estão aderindo ao leilão na B3, mas tem algumas novidades muito legais. Eu acho que a principal delas, se o poder público souber usar, é o que o Marcos já tinha colocado lá atrás, do diálogo competitivo. Você ter a oportunidade de chamar o mercado para dar soluções, para trazer inovações tecnológicas, para trazer estruturas de financiamento mais interessantes, se isso for bem aproveitado pelo poder público, vai ser um avanço enorme. Se a gente comparar o financiamento da infraestrutura no Brasil com o financiamento da infraestrutura no exterior, principalmente aqui, Europa e Estados Unidos, nós estamos na idade das cavernas. Assim, nós estamos anos e anos e anos e anos e anos atrás. Aqui nós temos uma sistemática de ganhou, vai no BNDES, pega dinheiro, as mesmas garantias, mesma alocação de risco, mesmo custo. Quando o cara é muito, muito, muito arrojado, ele vai para uma multilateral, para um BID, para uma KfW. Isso é inibidor, isso é ruim. Você poder modernizar isso com uma interação com o mercado é muito legal. Então, se o poder público souber usar dessas ferramentas, a gente vai ter um avanço enorme nas concessões de serviço público. Eu acho que, em termos de procedimento, muda pouco, mas em possibilidades de avanço, pode aumentar, pode mudar muito. Eu concordo plenamente. Acho que a questão
o diálogo competitivo pode se transformar numa ferramenta fantástica. Essa parte financeira que ele destacou principalmente, e também na parte de modelagem, né? Como estavam comentando anteriormente, né? Será que as modelagens que se vê hoje são as melhores modelagens? Será que não tem coisa mais moderna, mais interessante, que possa redundar em serviço público mais barato, porque se agrega determinados benefícios, enfim, você consegue fazer uma estrutura tarifária mais inteligente? Eu acho que temos pessoas com capacidade intelectual fantástica na administração pública, mas na administração privada, né, na área privada, também. E por que não agregar? Então, o diálogo é uma oportunidade. Vamos ver se o Brasil vai saber usar. Ótimo. Chegou uma nova pergunta aqui também. Uma empresa pode participar de um mesmo pregão com CNPJ matriz e também com CNPJ filial? São duas participações em um mesmo processo. Normalmente não. Normalmente, porque é a mesma pessoa jurídica, no fim das contas, é a mesma pessoa. Então, normalmente não. Normalmente os editais vedam isso. A lei em si não traz essa regra de maneira expressa, mas normalmente os próprios editais vedam esse tipo de coisa. Ótimo. Outra pergunta que a gente tem aqui. Para uma empresa que nunca negociou com o poder público, quais são os primeiros passos para que ela possa participar desse mercado? Acho que o primeiro passo é se familiarizar com o portal. O portal PNCP certamente vai ser um grande material aí para fornecedores de bens e serviços para o poder público. E entender a sistemática, né? Agora, embora a lei não tenha capturado 100% disso, o processo hoje é muito eletrônico. Então, você teria que entrar no PNCP, fazer o seu registro, colocar todos os documentos ali, já deixar o cadastro montado para participar dos certames futuros. Então, acho que o principal ponto aí para novos entrantes nesse mercado é se familiarizar com a ferramenta do PNCP para novos certames. O PNCP ele vai ser muito bom nesse sentido. A ideia dele é esta e vai democratizar bastante a participação nas licitações. Então, é algo que as empresas têm que ficar realmente atentas. Agora, só agregaria também o seguinte: se familiarizar com o contexto, né? Uma contratação pública, o grau de relevância, o grau de complexidade dela e consequências jurídicas é mais pesado que uma contratação privada, né? Então, a empresa que quiser entrar nesse setor, sugiro que se oriente, né, com quem possa passar aí os princípios básicos e vá com a cautela do homem próprio, né? Vá vagarosamente cumprindo os passos, vá se inteirando, como o Vitor falou, dos mecanismos e das suas responsabilidades para poder ser um sucesso essa participação e se transformar num verdadeiro problema depois, né? Ótimo. Mais uma pergunta que temos aqui. Vocês entendem que a regulamentação mais detalhada sobre a fase preparatória da licitação tende a trazer benefícios? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Antes, o que acontecia dentro das repartições públicas era um grande mistério. Ninguém sabia por que contratou, como contratou, que critérios adotou, quem teve a ideia do quê. Ficava tudo muito nebuloso. Você tinha que ir até a repartição, pegar cópia de um processo que muitas vezes o poder público não gostava muito de dar. Agora a lei traz uma transparência muito grande e a lei traz para dentro do processo as razões de contratar e o porquê dos critérios de seleção. Então, eu acho que esse é um avanço institucional importantíssimo. Ótimo. E chegou mais uma pergunta aqui também, que é como fazer para que o diálogo competitivo se transforme em um instrumento de direcionamento e fraude em licitações? Veja, no Brasil,
a gente tem um talento enorme para deformar boas iniciativas, né? Muita coisa boa aqui já foi completamente deturpada e virou um absurdo. Eu acho que o diálogo competitivo vai funcionar quanto mais aberto e transparente ele for, e principalmente quando a administração souber o que ela procura. Nós temos um problema enorme, que muitas vezes acontece, que a administração não sabe o que ela quer. E se a administração não sabe o que ela quer, abrir um diálogo fica uma conversa de maluco. Então, você dar transparência e a administração saber o que ela quer são ótimos ingredientes aí para o diálogo competitivo ser exitoso e não se tornar alguma coisa para fraude, alguma coisa para direcionamento, esse tipo de coisa. Ótimo. Por enquanto, são essas perguntas que a gente tem. Então, já vou encaminhar aqui para o encerramento. Agradeço a todos que também responderam à pesquisa de satisfação do evento. E também gostaria de agradecer especialmente ao Marcos e ao Vitor pela apresentação, pela participação hoje. Esse foi o primeiro evento que a gente realizou junto, mas espero que seja o primeiro de muitos. E então, queria agradecer a vocês, agradecer a todos os participantes. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, em um próximo evento da Câmara. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, foi um prazer imenso. Esperamos aí ter contribuído para a informação dos participantes. Foi um enorme prazer. Agradecemos aí a Câmara pela hospedagem e pela eficiência de sempre na organização. Exatamente, faço minhas palavras do Vitor. Muito obrigado à Câmara e aos participantes. Ótimo, obrigado, gente. Bom dia a todos e uma ótima semana. Valeu, gente. Boa semana para todos. Até lá.